Lucas, vamos falar sobre essa declaração ali do Valência, diga lá. E se repercutiu bastante, a gente até comentou a situação do Keno, talvez uma má interpretação. Lá no Rio de Janeiro isso também está acontecendo, tá, Meneghetti? Uma interpretação tanto quanto curiosa em relação a uma fala do Ener Valencia em uma entrevista para o Globoesporte.com nesta semana. A gente vai colocar agora o que falou o atacante equatoriano do Inter. E ele disse o seguinte: pode-se dizer que gostamos de pegar o Fluminense. Está perto de nós com uma viagem curta. Os companheiros conhecem muito pelos enfrentamentos. Eu também enfrentei. É mais fácil de analisar o rival e isso está repercutindo lá no Rio de Janeiro, tá? Da mesma forma que se falou da resposta do Keno na ESPN essa semana, tem se falado dessa resposta do Ener Valencia como se ele estivesse menosprezando o Fluminense, preferisse pegar o Fluminense talvez por ser mais fácil do que o Olímpia. É dessa forma que está sendo tratado lá no Rio de Janeiro. Tá tudo no script, é assim que funciona o enfrentamento, um clássico nacional por uma competição tão importante como a Libertadores. Baldasso, tá tudo no roteiro. Agora os dois clubes, especialmente torcidas, os influencers, vamos começar a buscar lá o que alguém disse em 1913 sobre o Fluminense ou quem em 1926 falou do Fluminense sobre o Inter para tentar mobilizar isso. É evidente, cara... É até meio constrangedor. E olha, tá falando aqui quem gosta de dar uma esquentada nas coisas. Não tínhamos percebido. Embora não pareça, mas se tem alguém que disser alguma coisa atravessada, eu vou aproveitar para tentar mobilizar. Eu sempre fiz isso, acho que isso é do jogo, até do folclore, do futebol, de tudo que faz o futebol ser bonito. Mas, gente, não vamos forçar a barra também, né? Não vamos forçar, não tem... Inter e Fluminense são clubes que têm boa relação, né? Eu não posso pegar o que aconteceu lá no rebaixamento do Inter em 2016, um torcedor do Fluminense xingou, humilhou um senhor colorado que estava no trem. Aí, ó, a torcida do Fluminense... Não, cara, isso aí, abobado tem tudo que é torcida. Então, desconsideremos tudo isso e vamos desfrutar, como dizem os castelhanos, desfrutar de um grande confronto do futebol brasileiro, de dois belos times de futebol, que são Inter e Fluminense, e na estratégia, no jogo de xadrez de dois treinadores estratégicos, quem tiver a melhor estratégia vai chegar à final da Libertadores. Aliás, sobre isso, Diogo Rossi, o Baldasso me deu o gancho, a era dinizismo terminou bem ontem lá, né? Nessa primeira fase, show, né? Foi muito bem ontem. Agora ele se foca no Fluminense, né? Eu espero que com essas mesmas qualidades que ele mostrou ontem treinando o time. 6 pontos em 6 disputados. Acho que tá bom, né? Foi tranquilo ontem, né? Na semifinal da Libertadores, 3 pontinhos lá, 1 pontinho aqui, classificado, tá maravilhoso, tá na final da Libertadores. Gostou do Brasil ontem, então? Não gostei, brincadeiras à parte, não gostei, acho que o Diniz não foi bem. Ele tem uma característica que ele tem no Fluminense, que ele repetiu na seleção, demora muito para mudar, para tomar uma decisão dentro do próprio jogo, para alterar o jogo, né? Ó, o Cudê tá ouvindo... Cudê. Ele faz isso. Dica pro Cudê. Ele faz isso no Fluminense e repetiu na seleção brasileira ontem. Será que ele não estava ontem com a cabeça no Inter? Será que não é isso? Sabe uma coisa que eu não gostei? E eu vou ser bem honesto aqui, o Meneghetti. Assim, eu sempre defendi a tese de que as coisas não se misturariam, de que, né, a gente tem que acreditar nas possibilidades, mas eu não gostei de uma coisa ontem. Em dado momento, a seleção brasileira estava com muita dificuldade na saída de bola. O Casemiro é um grande jogador, é o melhor volante do futebol mundial, talvez, mas ele estava com dificuldades, ficou evidente isso. E ele tinha no banco um cara que sabe não só fazer o que o Brasil precisava, mas sabe tudo daquilo que o Diniz gosta de fazer, o André. E o André não ganhou um minutinho que fosse. Eu não gostei, sou bem honesto. É porque tem na seleção, tem a hierarquia. Tu acha que o Diniz vai chegar de não cara? Não dá pra tirar o Casemiro, eu sei, mas aí, ô Ribeiro, aí é uma coisa que eu não gosto e eu jamais queria alimentar isso, tá? Mas assim, cara, ele treina no Fluminense, tá na seleção... Quer dizer, então, que acho que ele preservou o André. Por que eu não posso acreditar nisso ontem? Só um pouquinho, aí é grave. Não, é que assim, eu não gosto... Aí vai justificar a crítica de quem diz que o cara não pode ser treinador de clube e seleção. Eu não gosto Se o André merece chance na seleção e o treinador da seleção não dá chance para preservar ele para o confronto do clube dele, aí nós temos coisa errada. Não, eu acho que é preservar... Não, eu acho que não é pro jogo, é preservar de dizer assim, só jogou na vaga do Casemiro porque o André do Fluminense treinado por ele. Não, eu acho que é outra coisa. Olha... É que assim, o que eu achei estranho é, por que não entrou então não o André?
Exato. Peraí, o André entrar num jogo é bom, porque imagina o moral que ele fica pra jogar pelo Fluminense depois. Isso, por isso que eu não entendo por que ele não entrou. Não entrou por causa da hierarquia. Então, Eu acho que é hierarquia. O Diniz, o Richarlison, por que o Richarlison está no time ainda? Tá, Qual mas é a eu hierarquia que o Richarlison tem? Posso Eu tentar, não aguento. só me Primeiro que ele responde não o é seguinte, centroavante, não faz gol e continua no time. Ele tá com problema pessoal, né? Sempre importante verdade, dizer tudo que... É bem. que Richarlison sempre, problema sempre pessoal. tem polêmica quando o cara sai. Às vezes tu nem tá mais. Eu não acompanho e vou me valer. Não acompanho o futebol feminino a ponto de dar opinião sobre futebol feminino. Saber Mas- sobre todas as notícias. Então eu vou dar uma informação. Só relatar o fato. O técnico do Corinthians saiu do Corinthians e foi substituir a Pia na seleção feminina. E ele convoca 10 jogadores do Corinthians. Jogadoras, perdão. E o técnico do Palmeiras reclamou. Sem Sempre nenhum- vai ter reclamação. Mas é que assim... Aí o E eu técnico- não sei se ele está certo ou está errado, então eu digo, eu não tenho opinião sobre ele o tá fato porque eu certo. não O acompanho Corinthians esse ponto. multicampeão É que o- brasileiro. Não, é que eu digo assim, eu pentacampeão. não tenho opinião, eu não tenho também não como tenho. opinar Subsídio. se foram Não, bem mas, convocadas ou só não tem e se uma o cara do pequena Palmeiras diferença acerta ou aí. não. O Só que técnico sempre do vai ter esse tipo de Corinthians- coisa. O técnico do Corinthians, do futebol feminino, saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Fernando Diniz não saiu do Fluminense e foi para a seleção. Essa é a pequena diferença do Não, processo. tem diferença, mas o que eu quero dizer assim, sempre vai ter esse tipo de coisa. É que eu não quero. Convocar ou se não convocar... Isso, o meu medo é esse. Eu não quero que se crie uma coisa que não existe. Não, mas pra mim tu já criou. Eu estava procurando aqui um motivo para inventar uma crise e já achei. Mas é que quando eu vejo com os meus olhinhos as coisas acontecerem na clara evidência do jogo, aí, cara, sabe? Aí até... Sobre essa eu do desconfio Diniz- da minha sombra, eu não vou desconfiar das Cara, coisas. essa do Diniz é muito engraçada, assim, porque tu acompanha a rede social. Eu me tornei o cara que eu não queria me tornar, que é o cara que não se empolga mais com seleção e é doido para voltarem os jogos. Ou seja, tu vê a seleção no modo Ribeiro. Exatamente. pelo menos ele vê. Eu fico doido, assim, ontem eu fiquei feliz que ia ter o jogo pra, tipo, tá, beleza, vamos voltar a falar sobre dupla Grenal, que é o que me interessa. Mas aí, lá pelas tantas, é o seguinte, cara, no primeiro jogo que a seleção venceu, era uma loucura o Diniz, tinha gente, um monte de cara de Globo, de cara, assim, do centro do país, dizendo, não precisa mais do Ancelotti. Não precisa mais do Ancelotti, tem o Diniz. Aí ontem já voltou tudo ao normal de novo, dizendo, mas talvez e tal. Ô, Meneghete, não vamos discutir Carlo Ancelotti, Não, né? não. Que o Falcão só chama de Carlo. Tá. Um dia ele vai treinar na seleção brasileira, Hã? né? Um dia ele vai treinar, né? Mas aí vai começar um trabalho com começo, meio e fim. Não só no Metade do fim, ano que né? vem. Não dá pra Metade do começar ano que só no fim, né? Não dá pra Metade. começar começo, meio e fim, né? Meneghete, se tu tens a pessoa mais espetacular do mundo em qualquer função e só precisa esperar por ela um ano, tu espera. O Ancelotti, multicampeão, vai vir para a seleção brasileira. Tem que fazer, tem que esperar.